Neemias capítulo 4. Irmãos queridos, esse tema é impactante. Eu já tive a oportunidade de falar nesse texto várias vezes. E cada vez que me aproximo desse texto, eu me sinto impactado pela novidade da palavra. E é sempre como se fosse a primeira leitura, o primeiro encontro com esse texto. O livro de Neemias, ele causa um impacto na nossa vida, porque é um livro que trata de um processo de reconstrução. E todos sabem que reconstruir é mais difícil do que construir. A primeira construção, você pega o terreno limpo, começa a trabalhar, mas você pegar um terreno entulhado, você pegar um terreno cheio de crostas, de entulhos, de restos, imagina quantas famílias que estão abandonando os seus municípios, cidades no Rio Grande do Sul, porque não vê nenhuma possibilidade de restauração. O entulho é tão intenso que não vê como restaurar. Então, reconstruir não é fácil. E o tema do nosso congresso é lutando por minha família. E esse minha dá a ideia da posse, do possessivo, da individualidade, da responsabilidade de cada um. Podemos dizer junto, irmãos, lutando por minha família. De novo, lutando por minha família. Você que está em casa, na internet, nos assistindo, diga comigo agora, lutando por minha família. Afirma, porque Deus, Ele pode tomar isso com uma oração. Irmãos queridos, quando falamos de lutar, estamos falando de pelejar, guerrear, travar batalhas. E muitas vezes alguém pode dizer, então isso não é para mim, eu não estou vivendo nenhuma crise na minha família, estou muito bem nesse momento. Mas todos nós precisamos de prevenção. O exército, ele precisa estar habilitado, tendo guerra ou não, ele precisa estar em dia com a sua capacitação. Ele precisa estar em dia. E nós estamos aqui por conta disso. A família, ela tem sido bombardeada por todos os lados. Atualmente, eu estava observando que o Brasil, ele define famílias em duas categorias. As famílias legais, que se classificam como a tradicional, a união estável e a monoparental. E as culturais, que tem um apoio em alguns estados ou municípios, as culturais. E aí vai uma lista, para os irmãos terem ideia: a família homoafetiva, a paralelo simultânea, a poliafetiva, a monoparental, a parental ou anaparental, a composta, a pluriparental, a mosaica, a natural, a extensa ou ampliada, a substituta. É uma lista infinita. Irmãos, nós não estamos preocupados com o modelo de família que alguém adotou. O nosso estado é democrático e cada um escolhe o que quer ter, o que quer ser. Nós estamos preocupados se nós estamos dentro do padrão de Deus. A nossa preocupação é se o nosso modelo de família é o que Deus instituiu. Aquele que está nos fundamentos das Escrituras. Porque o que o homem constrói, o homem destrói. O que o homem constrói se corrompe, desvanece, evapora. Mas o que Deus constrói ninguém pode derrubar.
Se tentar, vai se entender com ele. Neemias, capítulo 4, versículos de 1 a 14. O capítulo todo tem 23 versículos. E o texto começa desta maneira: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: irmãos, o ano era 444, quando Artaxerxes I assumiu o império da Pérsia. Os judeus haviam recebido no ano 539 a ordem para voltarem para Jerusalém e reconstruir o templo, e assim o fizeram debaixo da ordem do rei Ciro. Começaram a construção do templo e de imediato houve uma pressão lá em Jerusalém por conta dos samaritanos e os povos vizinhos, e conseguiram embargar aquela construção por 14 anos. Deus levantou o profeta Ageu, o profeta Zacarias, e ordenou que o povo voltasse à construção do templo, porque dele era a prata, dele era o ouro, ele ia abalar os céus, iria abalar a terra, mas a sua obra seria construída, e a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E assim aconteceu, reconstruíram o templo, mas não conseguiram reconstruir as muralhas das cidades. Reconstruíram Jerusalém, mas as muralhas não conseguiram reconstruir. E os anos foram passando e a família estava lá. Jerusalém é considerada a cidade santa, porque nela foi edificado o templo de Deus, a morada de Deus, se tornou a casa de Deus, a cidade de Deus. Então é a cidade santa, é a cidade que Deus habita, é a cidade que Deus mora. É por isso que ela é símbolo da igreja, é símbolo da morada do povo de Deus, porque a morada de Deus é a morada da igreja. E Neemias está trabalhando agora em 444, nos dias de Artaxerxes I, como copeiro do rei. E de repente chega um de seus parentes, seu irmão Hanani, e ele pergunta, ele veio lá de Judá, e Neemias está servindo na Pérsia, justamente na cidade de Suzã. Os persas tinham 3 capitais, e a Suzã é a terceira delas, e era a mais destacada durante o período do verão, por conta da sua localização geográfica. E quando Neemias está lá e ele recebe a visita do seu irmão, ele faz a pergunta: como estão os nossos parentes? Como está a nossa família lá em Jerusalém? Porque família é um sentimento que não interessa a distância, 1.400 quilômetros de distância, uma viagem de 5 meses, mas nada disso impede de você ter aquele sentimento, aquela ligação, aquela saudade, aquele desejo de ver o outro bem. Como estão os nossos parentes, a nossa cidade? E Hanani disse: meu irmão, eles estão debaixo de humilhação, eles estão sofrendo, os muros continuam queimados, estão vulneráveis, estão fragilizados. Quando Neemias ouviu esta palavra, que a sua família, a cidade onde seus pais foram sepultados, está com os muros derrubados, queimados, os demais judeus humilhados, sendo envergonhados pelos povos que habitam em Canaã, aquilo causou um desespero na sua alma, no seu coração. E o capítulo 1 diz que ele faz uma oração pedindo perdão a Deus, clamando misericórdia, pedindo a Deus que ele considere a sua aliança, o seu pacto, que diz que quando o seu povo pecasse, mas se humilhasse e se voltasse para ele, ele se voltaria com misericórdia. E Deus começa a mover as águas,
E Neemias pede a Deus uma oportunidade para falar com o rei. A Bíblia não diz por quantos dias Neemias orou só para falar com o rei, mas diz que passou 4 meses para o rei atendê-lo. Há quanto tempo você está orando? Por quanto tempo você está clamando? Por quanto tempo você está pedindo? Continua, porque Deus está no trono. E Ele tem um tempo certo para cada situação. E 4 meses, o rei olhou para Neemias e disse: por que está triste o teu semblante? Por que está triste o teu semblante? Neemias, você viu o rei cheio de alegria, de empolgação. Mas agora ele recebeu a notícia que seus parentes, seus irmãos, a herança de seus pais estão expostos ao perigo, estão vulneráveis, estão fragilizados. E esse sentimento mexe com o seu coração. Neemias não suporta saber que tem um parente seu sofrendo, sendo humilhado, exposto a perigos. Não, porque família é um sentimento que Deus plantou, colocou no nosso coração, que ninguém tira. E o rei, quando olhou para ele, que disse isso: Neemias, como eu poderia estar alegre, sabendo que a cidade que está sepultada, os meus pais, está com os muros derrubados, o meu povo está correndo perigo. E o rei lhe deu um tempo, ele foi orar para pedir ao rei para ir para Jerusalém. Recebeu o primeiro sinal, ainda não disse da primeira vez, foi orar para Deus lhe dar um sinal novamente. Voltou ao rei e pediu um tempo, e o rei ordenou que ele fosse. E ele foi com uma missão, porque Jerusalém está com os muros todos derrubados. São 2,5 quilômetros. E ele precisa reconstruir. E quando ele chega lá, ele faz uma inspeção pela madrugada, visita os lugares. São muitos entulhos, muitas pedras, muitos escombros, muita madeira destruída, muita coisa velha. E Neemias começa a observar, não conta nada para ninguém. Depois chama os nobres e ele faz a primeira comunicação, que ele tem um projeto de reconstrução. E quando souberam que Neemias estava ali, o capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, 2:10: disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. No primeiro momento que Neemias chegou, e ele não disse o que ia fazer, apenas reuniu um grupo. Quando Sambalate e Tobias tomaram conhecimento, disse: não acredito que alguém está interessado nessa família, não acredito que alguém está interessado na restauração desse povo. E aí começa uma trajetória, e a Bíblia vai nos dizer que no versículo 19 do capítulo 2, Neemias já expôs que ele quer reconstruir, começar um processo de restauração. E o versículo 19 do capítulo 2 diz: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Já vem com a primeira acusação. E Neemias montou a equipe no capítulo 3, que iria para a região norte, região sul, região leste, as equipes de trabalho, e começou o trabalho da construção. E o capítulo 4 se abre dizendo: quando Sambalate soube
que estávamos reconstruindo o muro. Irmãos, as cidades antigas precisavam de um muro, uma muralha, que é a mesma coisa, e eram muros gigantes, largos, que eles colocavam entre o muro e a cidade. Na parte externa eles colocavam um fosso, muitas vezes um canal, para que ninguém ultrapassasse, se viessem homens tentando ultrapassar, e ali colocavam espetos, animais como jacarés, dependendo do que eles tivessem na área, para proteger. O muro era necessário porque as pessoas atacavam facilmente as cidades que não tinham muros. O livro de Provérbios diz que é mais fácil conquistar uma cidade murada do que conquistar um coração de um irmão ferido. Veja que ele faz aí um contraste, dizendo que é mais fácil, quando conquistar uma muralha, uma cidade murada, era muito difícil. Mas ele diz que o irmão ofendido, um parente ofendido, é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade murada. Mas a cidade murada era necessário por conta dos ataques. E Neemias começou o processo da reconstrução. E a Bíblia diz que ficou furioso e ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse. Irmãos, aqui nós vamos encontrar pelo menos 5 teses de Sambalate para que Neemias não reconstruísse Jerusalém, para que ele não lutasse pelo bem da família dos judeus, para que ele não trabalhasse pela proteção daquela família, para que ele não trouxesse segurança para o seu povo, para o seu clã, para os seus descendentes, porque se ele conseguisse erguer a muralha, eles teriam proteção não apenas por um dia, por uma semana, por meses, mas por gerações. A construção do muro tem a ver com gerações. Eles dependiam desse muro, e Neemias decidiu reconstruir. E Sambalate disse na presença de todos, a primeira tese de Sambalate: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Irmãos, o primeiro ataque começa com a pressão psicológica. Você quer reconstruir, você quer restaurar, você quer refazer, mas alguém está dizendo: por que você vai investir nisso? Você não percebeu que você é frágil, é fraco, como diz a outra tradução, o que esses fracos judeus estão fazendo? A desmotivação, a pressão psicológica para que você se sinta incapaz, sem força, não tendo condições de avançar, de investir, de lutar. Se a pessoa escuta e coloca na mente, coloca no coração, disser: eu não tenho condições. Só que Neemias, ele não está ali só. Neemias, quando soube, orou. Neemias, para falar com o rei, orou. Neemias, quando chegou em Jerusalém, orou. Neemias vai construir, Neemias ora. E a pressão psicológica não consegue atingir a mente e o coração de Neemias, porque o adversário, ele começa dizendo: você não pode, você não vai conseguir, você vai sofrer de novo, você será humilhado, não vai dar certo, veja as suas fragilidades, você não tem força para nada. Ele levanta a segunda tese: será que vão restaurar o seu muro? A dúvida é amiga do medo. Será que vão? Tudo que parece impossível aos olhos de todo mundo, o diabo investe para
para que a pessoa acredite que é impossível. Mas quem aqui é filho do Deus do impossível? Do Deus do impossível. Aquele que tem um caminho no meio do mar que ninguém vê. Aquele que domina o sol e a lua e pode parar no mesmo instante para alguém contar vitória no campo de batalha. Aquele que sabe onde está o ponto fraco de Golias. Aquele que controla o grande peixe para engolir Jonas, para cumprir a missão. Aquele que controla o pequeno peixe para entregar a moeda para Pedro. Não interessa se o peixe é grande ou pequeno, está no controle dele. Será que vão restaurar o muro? Quanta dúvida para que você desista. Irão oferecer sacrifícios. Será que eles ainda vão cultuar por esta causa? Será que ainda vão conseguir fazer um culto por conta disso? Vão conseguir fazer o sacrifício aqui, comemorar, agradecendo a Deus? Se você ler o livro de Neemias todo, você vai ver o culto de ações de graças, lá no capítulo 11, os levitas louvando, adorando pelos muros construídos. Enfrentador, enfrenta a dificuldade, que a hora do culto vai chegar. Para Sambalate não vai ter culto. Irão terminar a obra num só dia. Quarta tese. Ele disse: não dá tempo. Não dá tempo. O que ele está dizendo? Vocês não têm tempo suficiente para reconstruir. Vocês não têm tempo para reconstruir. Não adianta mais. Veja quanto tempo já passou, quanto tempo você já perdeu, e agora quer reconstruir no só dia. Quem não tem a visão de Deus, quem não tem Deus, quem não tem a graça, quem não tem o favor do Senhor, só consegue ver o que o olho humano pode lhe determinar. E Sambalate disse: será que vão conseguir? E a quinta tese: será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Você está vendo o tamanho do entulho de pedras queimadas, amontoadas uma sobre a outra? Precisa de muita mão de obra, muita energia humana, muita capacidade. Aonde que você vai conseguir? Você já tentou para o entulho que colocaram sobre a tua casa, a tua vida, tua cabeça, teu coração? E muitas vezes Satanás se apropria dessas coisas para que as pessoas se sintam impotentes, incapazes, e ainda vem dizer: você está vendo o entulho? Não tem condição aí, não tem mais jeito, não dá, não insista. Ei, isso é voz de Sambalate, viu? Isso é a voz de Sambalate. Você precisa ouvir a voz de Deus. Não é a voz de Sambalate não. A voz de Sambalate te coloca para baixo. A voz de Sambalate tira o resto da força. A voz de Sambalate tira toda a motivação que você tem. Mas a voz de Deus é viva, é poderosa, é restauradora, é renovadora, é cheia de graça. Ela remove as montanhas, ela quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor traz vida para o seu povo. O que é impossível aos homens é impossível para Deus. É possível para Deus.
Tobias, o amonita, versículo 3, que estava ao seu lado, completou, porque não falta esse tipo de quadrilha da desmotivação, essa equipe do mal, que não tem o que oferecer de bom. Sambalat era o governador de Samaria, Tobias, da região de Amon, do leste do Mar Morto, estavam juntos, interessados em Jerusalém. Sambalat, ele tem uma filha casada com um sacerdote de Jerusalém, corrupto sacerdote Eliasibe. Tobias tem um parente que está tirando vantagem do templo de Jerusalém. Então eles não querem que construam, porque eles não vão mais ter acesso a Jerusalém. Você está entendendo por que o inimigo não quer que o muro seja construído? Porque ele não terá mais acesso a Jerusalém, não terá mais acesso à herança de Deus. Sem muro está vulnerável, está acessível, está fácil de corromper, está fácil de chegar junto, mas com muro quero ver entrar. Tem que pensar nos muros. E quando ele diz, olha a expressão de Tobias, o amonita, completou, pois que construam, deixa construir, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Se erguer esse muro, uma raposa derruba. Se restaurar esse casamento, a raposa derruba. Se renovar essa aliança, a raposa derruba. Isso é conversa de Tobias. Isso é conversa de Tobias. A voz de Deus para nós é que aquilo que Ele estabelece, aquilo que Ele estrutura, aquilo que Ele firma, ninguém pode abalar. A carta de Judas, versículo 24, diz que Ele é poderoso para impedir que os nossos pés tropecem e que venhamos a cair. Nós precisamos confiar no Deus da restauração, no Deus da renovação, naquele que fortalece, naquele que estrutura. A primeira carta de Pedro 5:10, ele diz: depois de passados muito sofrimento, Ele mesmo, Deus, vos fortificará e fortalecerá. É Ele mesmo que faz para que ninguém derrube. Na concepção de Tobias não tem mais jeito. Sambalat disse que não tem como restaurar pedras ali daquele monturo. Tobias disse: se levantar uma raposa derruba. Mas Deus disse: o que eu levanto ninguém derruba. Neemias olhou para eles, para essa ameaça, e fez uma oração. O livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 13, tem orações. Tem 12 orações registradas no livro. E o último versículo do livro, a última parte do versículo, é uma oração de Neemias. O livro termina com a oração, se abre com a oração, e a maior oração da Bíblia está no livro de Neemias, capítulo 9. Imagina, é um livro de oração. Ele está nos ensinando o que é uma vida que agrada a Deus, uma vida com resposta de Deus, uma vida com orientação de Deus, é uma vida com oração. E Neemias faz uma oração imprecatória, é aquela que deseja aos outros aquilo que eles desejam para nós. Jesus, ele aperfeiçoou essa oração do Antigo Testamento, quando ele disse que tudo o que quereis que os homens vos façam de bom, façam a eles. Então Jesus ensina a recompensar o mal com o bem. No Antigo Testamento, se alguém te deseja o mal, tem que desejar o mal para ele. Então os judeus foram para o cativeiro, estavam debaixo de opressão. Veja a oração de Neemias: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores.
É uma oração imprecatória, que ele deseja ao outro aquilo que ele estava desejando para si, que era maldade. No nosso caso, nós só desejamos o bem a quem nos deseja o mal. Nós só abençoamos a quem nos amaldiçoa. E o amaldiçoar é com Deus. O nosso dever é abençoar. E Neemias diz assim, depois dessa oração, versículo 6: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Ou seja, a desmotivação, o ataque da pressão psicológica não funcionou, nenhum deles, porque Neemias está decidido a reconstruir. Nós precisamos de um coração resoluto, um coração decidido, que possa de fato dizer: eu vou lutar por essa reconstrução. Eu vou lutar porque aqui está a minha família, que está a minha história, que está a minha herança, aqui está o meu futuro. E ele decidiu lutar por essa reconstrução para proteger Jerusalém, proteger a sua família. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Vai devagarinho, aqui, ali, mas não para. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. A ordem de Deus é para avançar sempre, sempre. Desistir nunca. Aí ele diz: até que em toda a extensão chegamos à metade da sua altura. Foi construindo aos poucos, que daqui a pouco já tinha algo visível, sinais positivos. Quando se desiste, então não tem como ver resultados. Quando se abandona o campo, não tem ver o resultado que se plantou. Mas quando se cultiva, um dia vai ter que colher. E Neemias, ele insistiu e já está vendo a metade do muro, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A dedicação ao processo da reconstrução. E aí vem agora o segundo ataque, versículo 7. Ameaçar a própria construção, a cidade. A ameaça agora não é o povo, é o que está construindo. Veja só: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Quando começa a fechar a brecha, quando a fofoca vem, você responde com silêncio. Quando a palavra negativa deve, você ainda vai insistir, você responde com silêncio e continua trabalhando, semeando com lágrimas, semeando com lágrimas, insistindo no campo deserto, mas semeando com lágrimas. Vai fechando as brechas, fechando brechas, que quando tem brecha, irmão, tem passagem. Passa as setas do inimigo, tem brecha, passa as setas, passa as flechas inflamadas, e chega uma, chega outra, atinge o coração, magoa, fere, desperta raiva, desperta ira, desperta agonia, desperta a insônia, desperta o medo, desperta a fraqueza, desperta a falta de apetite, desperta a fraqueza, desperta a depressão. Quando tem brechas, mas tem que fechar as brechas, tem que fechar as brechas. E o texto sagrado diz: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O ataque é a cidade, o ataque é o muro, a ameaça é grande. Destruir a obra, desfazer tudo, todo investimento, dia e noite, removendo entulhos. E agora a notícia que chega: eles vão atacar.
eles vão destruir tudo. E o que fazer? Irmãos, se você tem pouca força, se você é frágil, se você é pequeno, mas se o teu Deus é grande, se você é fraco, mas Ele é forte, se você não pode, mas Ele pode, se você não tem, mas Ele tem, então clama quem pode fazer. E o versículo 9 diz: mas nós oramos ao nosso Deus, mas nós oramos ao nosso Deus. A oração ainda é a arma mais poderosa que está nas mãos do crente depois da palavra. Por que depois da palavra? Porque a palavra é quem me ensina como orar, é quem me ensina como se comportar. A oração é uma arma poderosa, e a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ao invés de você estar se abrindo com todo mundo, se abre com Deus, se quebranta diante de Deus, conta para Deus, insiste com Deus. Mas nós oramos ao nosso Deus e começamos a agir, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Agora começou a agir. A minha parte, eu oro pedindo o que eu não posso fazer. Deus, faz isso por mim, tem misericórdia de mim, eu não mereço, mas o Senhor é Deus de graça, de misericórdia. Aí Deus diz: então começa a agir, meu filho, pega as armas, coloca os homens de dia e de noite, começa a vigiar. Isso aqui fala de vigilância, dia e noite, vigilância. Tem gente que pega a sua história, a sua vida e conta a todo mundo. Daqui a pouco já começa a surgir uma história. Quando cai na boca de alguém, ela é convertida em outra história, o outro converte em outra história. Está sabendo disso? Está sabendo disso? Não, e tem isso também, e tem mais aquilo. Isso vai ampliando, multiplicando, acrescentando. O que não tem, o que era uma pequena coisa lá, uma gota, se transformou no oceano. É necessário vigiar. E a Bíblia diz, versículo 10: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. As forças vão se esvaindo, os dias vão passando, você não escuta a resposta de Deus, você não escuta nenhuma orientação, você não escuta nada, a fragilidade vai tomando conta, e daqui a pouco o que resta fazer? Não temos mais força, tem muito entulho, eu não consigo. E Deus gosta disso. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Deus gosta disso. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Nunca pense que será a sua capacidade, nunca pense que será a sua força. Não, sempre foi Deus, sempre foi Deus, é Ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada. Esse reconhecimento é muito importante para quem quer reconstruir. Eu não suporto mais, por mim acabou, eu não aguento mais. Não diga isso às pessoas, nem àquela pessoa, diga isso para Deus. Diga para Deus, Ele quer ouvir isso de você, quer ouvir isso de mim. Eu não suporto mais, eu não tenho forças, eu não tenho condições. Aí Ele vai dizer: é isso que eu queria ouvir, minha filha, é isso que eu queria ouvir, meu filho, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Ele está aperfeiçoando o poder dele e você nem sabe. Glória a Deus, aleluia. Terceiro ataque. Ameaça física, pessoal agora. O ataque na área psicológica, no lado emocional, desmotivar, atingir o ser humano, deixar ele inutilizado, cair na depressão total. Não venceu, vão ameaçar um ataque à obra, ao serviço, ao trabalho de restauração. Não conseguiu, então vamos atacar de outra maneira, o ataque físico. Versículo 11: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Primeiro matá-los, depois anular a obra. Irmãos, uma ameaça dessa, só quem passou por ameaça sabe o que significa uma ameaça. Eu já senti uma ameaça instantânea, é aquela do assalto, o camarada coloca uma arma na sua cabeça, como ele fez comigo, o outro com uma peixeira, o outro com um revólver na minha cabeça. Você está olhando para a minha cara, aí ele levantou, eu baixei e disse não, de forma alguma, aí comecei a tremer, pensei que ali era o meu fim, mas Deus tinha planos na minha vida, minha mãe estava orando, e Deus me concedeu a misericórdia dele levar somente os objetos da época. E já sofri uma ameaça por telefone, e a pessoa dizia: eu sei quem é você, você hoje saiu com essa roupa, saiu da igreja nesse horário, se prepare que eu vou dar um tiro na sua cabeça. Irmãos, isso no que vai repetindo, você vai incorporando, e quando isso entra na mente, começa uma perturbação, começa um desespero, isso se transforma em angústia, e eu comecei a me angustiar, porque isso foi se repetindo várias vezes, e ligava para mim, eu não conhecia a voz, e começou aquele processo, não sabia porquê, não dava o motivo, não dizia a razão, uma ameaça. Eu, dedicado na obra de Deus, envolvido com evangelismo, com cruzadas, escola dominical, ativamente, e comecei a receber uma ameaça do nada. Mas aí, naquele ápice do desespero, nós dobramos o joelho, começamos a buscar o Senhor de madrugada e pedir a providência. E eu disse para a pessoa que estava me ameaçando: eu não sei quem é você, mas o meu Deus sabe quem é você. Eu não sei onde você está, mas Ele sabe onde você está. Eu não sei o que você é capaz, mas eu sei o que o meu Deus é capaz. Irmão, se eu entreguei a última mensagem para ele e disse: você vai se ver com Deus, você pode tirar a minha vida, eu vou para o céu, e você vai para o inferno. E se você não quiser ir para o inferno, você vai ter que aceitar Jesus. E quando Deus me deu essa graça, essa autoridade, que eu evangelizei o ameaçador, nunca mais ele me ligou. Mas a ameaça é uma coisa perturbadora, irmãos. E eles estão debaixo da ameaça física agora. Versículo 12: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Era notícia atrás da outra: eles vão atacar, eles vão atacar, eles vão atacar. Eles vão atacar. Ameaça física, para que Neemias não construa aquele muro, para que famílias não sejam protegidas. E nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. O projeto é que ninguém escapava, por todos os lados vinha ameaças. Irmãos, quando o inimigo conseguir fazer uma cerca ou uma muralha de ameaças ao nosso lado, ele pode fazer uma muralha que vá até as nuvens, mas ele não pode fechar em cima, porque em cima está o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando tudo estiver fechado para nós,
aí veremos o poder de Deus se revelando de cima. E nesse momento, o que fazer? Preparar-se para lutar. Preparar-se para lutar. Diga comigo: eu estou lutando por minha família. Eu estou lutando por minha família. Você disse isso porque eu pedi para você dizer. Você apenas repetiu comigo. Agora eu queria te ouvir dizer de coração, com a alma, com a consciência, que isso é verdade. Diga: eu estou lutando por minha família. É hora de preparar-se para a guerra. Versículo 13: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Por isso posicionei alguns homens nos pontos mais baixos do muro. Qual o lugar mais frágil? Se alguém tivesse de atacar, qual era o ponto mais fraco? Tem gente que diz assim: meu ponto fraco é esse, tocou aqui, acaba comigo. Então esse é o primeiro lugar que você vai investir. É o primeiro lugar que você vai trabalhar. Se tem brecha aí de Jesus, começa a calafetar aqui, Jesus. Começa a betumar aqui, Jesus. Começa a fechar essa arca, Jesus. Começa a cimentar aqui, Jesus. Fecha essa brecha, porque eu não suporto. Neemias partiu logo para o ponto mais baixo. Aqui é o lugar mais frágil. O primeiro ataque começa aqui. Esse é o ponto fraco. Então vamos investir aqui. Esse é o primeiro lugar. Todo mundo de olho no ponto mais fraco, no ponto baixo. Você começa a observar qual é o seu ponto fraco, qual o ponto mais frágil dentro da sua família, qual o lugar que está mais carente. Disse: vou investir aqui, vou direcionar para esse lado agora, porque aqui é o ponto mais fraco. Quando o dono da fazenda chegou para o seu funcionário, o dispenseiro, e disse: ouvi dizer que você está corrompido e você não vai poder mais ficar nessa casa. O que foi que ele fez? Começou a analisar seus pontos fracos. Cavar eu não posso, talvez a idade estava avançada, ia para as minas. Pedir, tenho vergonha. Então ele trabalhou primeiro os pontos fracos, para depois saber o que lhe restava para investir. E Jesus disse na parábola que ele foi prudente, elogiou a prudência daquele homem. Nós precisamos aprender com Neemias e se posicionar no ponto mais baixo do muro, nos lugares abertos. Tem lugares abertos. Onde é o ponto fraco da tua família? É vício no celular? É vício na internet? É finanças? Sexualidades? Onde é o problema? É falta de comunicação? Falta de um bom relacionamento? O site da Forbes fez uma lista de 13 categorias que levam os casais a se divorciarem. Uma pesquisa científica feita na Noruega. Irmãos, de coisas legais, como a infidelidade, a coisas banais, simples, está lá na lista. 13 coisas. E hoje, as pessoas, qualquer coisa é um motivo para desconstruir uma família. Mas os servos de Deus são convocados para atentar aos lugares abertos. O que está aberto? Então vamos fechar isso aqui. O que está vulnerável? Vamos vestir aqui. E ele diz aqui:
divididos por famílias, versículo 13 ainda. E ele começou a separar as famílias. Qual o problema aqui dessa família? Dessa aqui. Então vai para aquela parte do muro, vai para aquela, fica ali, toma conta dessa área, toma conta, porque o inimigo está preparado, mas nós não podemos dar trégua para ele não. E ele diz, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Chegou a hora de armar-se. Chegou a hora de pegar o capacete da salvação. Chegou a hora de pegar o escudo da fé. Chegou a hora de vestir-se com a couraça da justiça. Chegou a hora de pegar o cinto da verdade. Chegou a hora de calçar os pés com o sandália da verdade, da paz, do evangelho da paz, e começar a se preparar para a guerra. Tomar posse da armadura de Deus. Porque o processo da reconstrução é um processo de trabalho e um processo de guerra. Tem trabalho e tem batalha. E se queremos muros de pé, precisamos nos armar, fazer a nossa parte. E se Deus dispõe, eles vêm cá, meu filho, abra assim, olha, a prateleira de se escolha aqui. Está lá o capacete da salvação, à minha disposição, está lá o escudo da fé, está lá a espada do Espírito, a couraça da justiça, para que nenhuma acusação caia sobre nós. Quando vier os dardos do maligno, a acusação, aí bate na couraça da justiça, que diz, o sangue de Jesus já justificou esse daqui. Quando vier com conversas falsas, o cinto da verdade é que vai sustentar a relação. Aqui não tem engano, não tem mentira, não tem falsidade. O cinto da verdade está lá. E ele colocou as famílias armadas, espada, lanças e arcos. E versículo 14, fez uma rápida inspeção. E Neemias foi observando tudo, rodeou a cidade, a muralha, observou tudo, cada família bem posicionada, porque se eu não decidir me posicionar com a minha família, quem vai se posicionar por mim? Se você não se decidir se posicionar por sua família, quem fará isso por você? Essa família é tua, foi Deus que te deu. Essa família é tua, foi Deus que te deu. Então você tem que lutar pela sua família. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E aí nós vamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Fez uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Irmãos, nós começamos que o versículo de número 2 diz assim: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Aí Neemias, versículo 14, responde: não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Não tenha medo das palavras de Sambalate. Não tenha medo das palavras de Tobias. Eles são representantes de Satanás. Nós somos representantes do Deus vivo. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível.
lembre-se de mim, lembre-se da minha liderança, lembre-se do que eu já fiz, lembre-se o quanto lutei, lembre-se o quanto resisti. Não! Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. O nosso temor não é aos homens, não são as ameaças, não são as ideologias. O nosso temor é a Deus. O nosso temor é aquele que pode, é aquele que faz, é aquele que realiza, é aquele que restaura, é aquele que renova, é aquele que transforma, aquele que declara a sua palavra e todas as coisas acontecem. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. O teu Deus é grande. 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 Salomão foi construir uma casa para Deus. Recebeu a planta de Davi, todo o material. E ele orou, conversou com Deus, fez 1000 sacrifícios. Deus respondeu, lhe deu sabedoria. E ele construiu. Quando construiu, olhou para casa, disse: isso aqui é apenas um símbolo. Ó Deus, se os céus dos céus não podem te conter, imagina esta casa. Um Deus que os céus dos céus não podem contê-lo. É o teu Deus esse? É o teu Deus esse? É esse o teu Deus que faz da terra um banquinho para ele apoiar os pés? É esse o teu Deus que faz das nações pingos d'água dentro de um balde? É o teu Deus, é aquele que pega os povos como se fosse areia na praia? É o teu Deus? Se esse é o teu Deus, a tua causa não é nada para Ele, a tua peleja não é nada para Ele, a tua luta não é nada para Ele, a tua dificuldade não é nada para Ele, porque Ele tem poder para realizar todas as coisas em um só instante. Não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E aí, a resposta de Neemias diante de todas as ameaças: e lutem por seus irmãos. E lutem por seus irmãos. Irmãos em desacordo, irmãos que não se falam mais, irmãos que guardam a mágoa e não conseguem olhar o outro, o mesmo sangue correndo na veia e não encontra forças para perdoar. Irmãos, quando Jacó fugiu da face de seu irmão disse: eu vou matá-lo. Esaú disse: eu vou matá-lo. E a mãe disse: vai embora, meu filho, eu não quero lhe perder. Seu irmão disse que vai lhe matar, ele está dominado de ira. E ele fugiu. 20 anos depois, Jacó decidiu voltar. E Deus disse a ele: volte, porque eu estarei com você. Volte, que eu estarei com você. Agora, esse retorno significava também se humilhar diante daquele que Jacó ofendeu. E a Bíblia diz que quando Jacó atravessou o val de Jaboque, do outro lado ele mandou notícias para Esaú. E a primeira coisa que ele fez foi mandar presentes, como dizendo: eu quero me reconciliar contigo, eu quero renovar a aliança. Não há vantagem em viver magoado, ferido, sem se falar. Não há vantagem em guardar mágoas, porque ela não faz bem para nós, nem para mim, nem para você. Eu quero me reconciliar contigo, Esaú. E Esaú montou os seus homens nos camelos e partiu ao encontro de Jacó. E ele pensava que ele vinha com ira, com vingança. Ele não sabia que Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú, que também estava com saudade da amizade de Jacó. Talvez você não saiba, mas tem alguém com saudade de você.
saudade daquela conversa, daquela amizade, daquela intimidade. E o texto diz: lutem por seus irmãos. O diabo quer família desunida, separada, distanciada, magoada, ferida. Mas Deus quer a união, Deus quer a harmonia, Deus quer a paz, Deus quer a alegria na família. Mas para isso alguém vai ter que tomar a posição de dizer: eu vou lutar. Porque a ordem aqui é lutem, lutem. Se você se move, Deus se move. Se você move a sua mão aqui, Deus move a dele lá em cima. Se move o coração aqui, Deus move o dele lá em cima. E as coisas começam a acontecer. E eu estou dizendo isso baseado nas escrituras, porque Jesus disse: se vocês não perdoarem os homens, o vosso Pai Celestial também não perdoará vocês. Lutem por seus irmãos, por seus filhos. Pais que desistem dos filhos. Tobias, Sambalate, laçou seu filho, levou para as drogas, para o mundo do crime, e o pai desistiu. Enquanto Deus te der força, voz, joelhos, luta pelo teu filho. Luta pelo teu filho. Luta pelo teu filho. Eu trabalhava ali próximo da Praça da Pedra, e meu irmão foi evangelizar, que é gêmeo comigo. Lá tem muitos drogados na área, tem a Cracolândia. Foi evangelizar um rapaz, ele tinha sido espancado durante a noite, amanheceu com a cabeça toda inchada, e nós fomos comprar remédio para ele, fomos evangelizar. E aí meu irmão perguntou: você tem família? Eles têm, mas eles me querem, mas eu não quero eles, porque eu sou viciado nas drogas. Eu tenho decepcionado a minha família. Aí meu irmão disse: mas Deus quer restaurar a sua família. Insistiu com ele: me deu o telefone da sua família. Ele deu. Meu irmão ligou. No que ligou, que disse que estava com ele, a família começou a chorar do outro lado. Porque família é isso, é um sentimento que o diabo, ele sabe o poder que há no amor de Deus nos corações, nas famílias. Isso não precisa ser crente, ser salvo, para que esse amor esteja no coração, não, irmãos. Família. Veja que os programas de televisão que mais dá ibope é aquela restauração de família de 20 anos, 15 anos, 30 anos. Há um sentimento afastado do outro, mas aquela saudade que ninguém preenche, aquela falta. Então a luta por um parente, lutem por seus filhos. Quando alguém disser: não tem mais jeito para o teu filho, ali é o caso perdido, disse: é Satanás que está dizendo isso. Meu Deus não me disse isso. Lutem e por suas filhas. E por suas filhas. Tem filha que tira o sono do pai, da mãe, leva a família ao desespero, com suas atitudes, caminhos que toma, que segue. Mas mesmo assim, o pai e a mãe que ama, não desiste da filha. Não desiste. Não desiste. Faz como o filho pródigo, fica na porteira, esperando. E quando der o sinal, corre ao encontro. Não espera nem chegar perto. O pai correu, o abraçou, o beijou. E ele foi dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Você está dizendo isso, e eu te digo: traz aí o melhor sandálio,
traz as vestes, mata novilho, traz anel, porque esse é filho, essa é filha, estava morta, reviveu, estava morto, reviveu, e vamos glorificar a Deus fazendo a festa. Por suas mulheres. Irmãos, tudo na vida tem um preço, e casamento não é apenas ir no cartório e assinar um papel. Isso aí qualquer um faz. Qualquer um faz. Pode decidir, se encontrar hoje, gostou do outro, ir no cartório, lá, vamos assinar aqui, assina, papel. Casamento é muito mais do que isso. É uma aliança diante de Deus. Aleluia. É uma aliança diante dos céus. Primeiro é um pacto divino, porque foi Deus que instituiu. Agora, o casamento, às vezes as pessoas se unem pensando naquilo, na coisa boa, né? E acha que casamento é só prazer. Mas casamento, irmãos, envolve lâmpada queimada, torneira quebrada, parede rachada. Casamento envolve limpeza. Casamento envolve tolerância. Casamento envolve cuidado. Casamento envolve perdão. Casamento envolve misericórdia. Casamento envolve compreensão. Casamento envolve amor. Casamento envolve oportunidades. Casamento é uma relação a dois, nunca uma relação unilateral, não. E por isso muitos relacionamentos esfriam com o tempo. E não há casamento que não enfrente as estações. As estações vêm para todos. É inevitável, enquanto a terra girar, novas estações virão. E muitas vezes precisamos estar preparados, como a mulher sábia que preparava a sua casa para enfrentar o inverno. Quem não se prepara para enfrentar o inverno vai ficar atrofiado dentro de casa, sem forças para nada, porque o inverno, quando chega, ele tira as forças, ele emudece, ele silencia os pássaros, ele tranca todo mundo dentro de casa, ele impede muitas empresas de atuarem, de muita gente sair de casa. Quando o inverno chega, um desespero, e a Bíblia diz que a mulher sábia preparava a sua família para o inverno. O inverno vem, mas precisamos estar preparados. E Neemias chama para lutar por suas mulheres, porque a vida, ela atravessa fases, estações, e eu repito isso sempre, e até que a morte me separe desse mundo, eu vou repetir, porque é a palavra de Jesus. Que tem gente que diz assim: eu não amo mais. Morreu, acabou, para mim não tem mais. Se existiu amor de verdade um dia, existe amor ainda hoje. Porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele não disse que morrerá, mas que esfriará. Aquilo que esfria pode ser aquecido, pode ser incendiado novamente. Então não diga que não tem mais, porque está frio. Às vezes tem água na fonte, ela está entulhada, precisa tirar o entulho para encontrar água novamente. Quando Isaac cavou, encontrou água. Os filisteus vinham e entulhava, ele cavava de novo, encontrava água. O Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Givanildo, luta por tua casa. Marcílio, luta por tua casa.
Roberto, luta por tua casa. João, luta por tua casa. Pastor Djalma, lute por sua casa. Cada um lutando por sua casa. O nosso grande tema é esse: lutando por minha família. Diga comigo: eu estou lutando por minha família. Por favor, projeta o último versículo aí na NVI, o versículo 14. Avança um pouco mais, irmão, a segunda parte, por favor. Irmãos, você está vendo aí do telão? Vamos fazer um grande coral. Isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo para nós. Quando Deus mandou Neemias dizer isso para o povo, que foi registrado, Deus diz isso para nós hoje, nesta noite. E o que ele diz? 1, 2, 3. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Agora é com você. Que Deus nos abençoe.